7ª questão da UFT, questões de transferência, tudo bem, 2021, mais relacionado à estrutura atômica, né? Aliás, modelos atômicos ainda. Então vamos fazer aqui a questão. Em 1932, Chadwick publicou na revista Nature a descoberta e a evidência da existência de uma partícula que ele chamou de nêutron, obtida a partir do estudo, deixa eu aumentar aqui, a partir do estudo da radiação incrivelmente penetrante produzida quando átomos de berílio eram bombardeados com partícula alfa. Lógico que você só conseguiu fazer isso aqui graças à radioatividade, certo? A existência de uma partícula fundamental da matéria desprovida de carga, porque o nêutron não tem carga, tinha sido sugerida por Rutherford no início de 1920. Lógico, por causa de quê? Porque Rutherford sugeriu, né, na verdade, porque ele não conseguiu provar porque eu tenho tantos prótons juntinho um dos outros, já que eles são tudo positivo, né? Não era para existir. Aí ele pergunta o seguinte aqui, de novo, questão da FT, ele quer saber qual a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Incorreta, meu fera. Letra A, embora estivesse ausente no modelo atômico original de Rutherford, o nêutron foi incorporado posteriormente a esse modelo e considerado parte integrante do seu núcleo. Tem alguns livros, que não está errado, que dizem que o modelo de Rutherford, né, alguns chamam modelo de Rutherford-Bohr também, né? Bota o mesmo nome lá, Rutherford-Bohr. Porque o Rutherford ele já tinha sugerido que tinha uma partícula lá, só que não tinha provado, quem provou foi Chadwick, e aí foi incorporado. E aí o nosso modelo atômico ficou assim, né? Eu tenho prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho os elétrons. Tá certo que o elétron tá bem grandão aqui, mas não é não, tá? Então eu tenho no núcleo, eu tenho prótons que são cargas positivas. Entre eles eu tenho os nêutrons que são cargas neutras. E na eletrosfera eu tenho os elétrons que são cargas negativas. As 3 partículas fundamentais do início do modelo atômico. Bacana? Então o primeiro verdadeiro. Letra B. Os alótropos de um elemento químico correspondem aos átomos desse elemento com o mesmo número de prótons, mas com número de massa diferente. Não tem nada a ver. A gente já estudou nas aulas anteriores. Alótropos é um tipo de um fenômeno que ocorre em substâncias simples, que tem a mesmo elemento químico, porém fórmula molecular estrutural diferente, como por exemplo o O2 e o ozônio. Todos dois são feitos de oxigênio, concorda comigo? São substâncias simples, porque para ser um alótropo tem que ser uma substância simples formada pelo mesmo elemento químico. Tem nada a ver com prótons, nêutrons e elétrons. Então aqui letra B. Vamos ver as outras aqui, porque as outras estão certas, tá? O valor da massa do nêutron é muito próximo do valor da massa de um próton, sendo apenas ligeiramente maior. É um pouquinho maior quando a gente for estudar. Se você quiser já dar um pulo lá, estudar cálculos químicos, eu falo sobre isso aí, tá certo? A tabela periódica dos elementos foi desenvolvida antes da descoberta das partículas subatômicas nucleares, prótons e nêutrons, e originalmente identifica os elementos químicos pelos seus valores de massa. Antes, as tabelas periódicas eram colocadas pela massa atômica. Hoje a tabela é colocada pelo número de prótons, porque cada elemento químico tem o seu número de prótons. Ok? Não existe 2 elementos químicos diferentes, por exemplo, elemento X e elemento Y,
Um tem 10 prótons, o outro tem 10 prótons. Isso aqui não, como diz Matuto, não existe. Se são elementos químicos diferentes, eles têm número de prótons, chamado de P1 e P2. Número de prótons de um é diferente do número de prótons do outro. Bacana? Terceira, letra E, né? Thomson descobriu o elétron e desenvolveu o primeiro modelo atômico que contém um conceito de carga elétrica, correto? Quem descobriu a primeira partícula atômica? Thomson. Que partícula atômica foi essa? Foi os elétrons. Quem descobriu a relação? O que é a relação de carga? A relação entre carga e massa do elétron foi Thomson. Quem descobriu o valor da carga exata do elétron e a massa do elétron foi Millikan. Embora é fácil, né, velho? Porque aí é o seguinte, se eu digo a você que existe um valor fixo toda vez que eu pego um elétron, a carga do elétron dividido pela massa, esse valor aqui não muda. Se eu descobrir o elétron, eu descubro a massa. Se descobrir a massa, eu descubro o elétron. Quer dizer, fiquei fácil maneira de falar, né? Porque Millikan, ele está entre as 10, se eu não me engano, entre as 10 maiores experiências até hoje, né? Levando em consideração a época, né? O que ele tinha em mãos. Bacana, porque ele pegou uma gotinha de óleo e ele equilibrou ali a, a gota de óleo, botou uma carga negativa em cima, carga positiva embaixo. Carga positiva em cima, carga negativa embaixo. Vale a pena ver a aula, tá, galera? Então, se puder assistir essa aula de Millikan, vale muito a pena.